Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu trouxe pra vocês as minhas 10 melhores leituras de 2017. Eu provavelmente furei todas as minhas metas de leitura de 2017, apesar de ter conseguido cumprir um objetivo com muito louvor, que era ler mais obras escritas por mulheres. Isso, indiscutivelmente, foi um ponto altíssimo do meu ano enquanto leitora. Eu até cheguei a fazer um tempo atrás um vídeo sobre a importância de ler mais obras escritas por mulheres. Vocês podem ver que muitos dos vídeos do ano passado também compartilhavam muitos desses títulos. E eu só tive boas surpresas em 2017 com essas leituras. Até olhando aqui para a lista que eu tenho para compartilhar com vocês, isso está bem refletido também. Mas também acho importante dizer que muitos dos livros que foram bem importantes para mim em 2017 não entraram nessa lista por uma questão numérica. Eu acabei escolhendo títulos que provavelmente eu vou reler ao longo do tempo. Títulos que realmente me ensinaram algo, que me transformaram em algum ponto. Tem mais um monte de obras que eu realmente gostei muito de ter mergulhado, de ter divulgado aqui também. Mas lista é lista e a gente já sabe como é que funciona. Eu ia fazer um vídeo só com 5 dos livros, eu já tinha assim bem definido quais que seriam, mas depois eu comecei a ver que podia colocar mais um, e mais outro, e aí enfim, acho que tem 10 ou 11 aqui pra compartilhar com vocês. Mas vamos lá que esses livros aqui estão bem pesados. O primeiro livro da lista foi uma das minhas primeiras leituras de 2017 também. Precisamos falar sobre o Kevin. Eu fiz a leitura desse livro junto com a Ana Costa, a gente meio que determinou alguns marcos pra alcançar ao longo das semanas e a gente sempre ficava trocando ideia ali no WhatsApp sobre alguns trechos específicos. E eu marquei coisa pra caralho, porque é um livro muito denso e praticamente uma aula de psicologia sobre o ponto de vista da mãe de um psicopata, como que ela se sentia desde o momento que ela soube que estava grávida, até o pós, né? Até depois do menino Kevin ter feito o que ele fez. E um dos trunfos desse livro é justamente o ponto de vista dessa mulher escrevendo pro marido dela, uma pessoa que ela ama muito, botando pra fora sem papas na língua, tudo como ela se sentia exatamente. E a autora foi tão feliz na escolha de palavras, na escolha das metáforas, na forma de expressar os sentimentos, que tem uma porção de coisas aqui que, assim, se você mudar uma vírgula de lugar, estraga tudo, sabe? Ele é um livro muito perfeito do jeito que ele tá. Muita gente falou pra eu assistir o filme, que o filme era incrível, que o filme era foda e não sei o quê, e eu me segurei o máximo que eu pude pra ver o filme só depois de ler o livro mesmo. E eu achei o filme uma experiência bem perturbadora, mas é realmente nem de perto tudo que é o livro. E eu sei que esse é um negócio comum, que todo mundo fala, que o livro sempre é melhor que o filme, bibibi, bababó. As pessoas são loucas por este filme, então eu só queria deixar claro que o livro consegue superar em muito toda a obra cinematográfica. Já tentei várias vezes sentar para escrever sobre ele, mas é difícil colocar em palavras sem deixar alguma discussão que tem aqui dentro ou alguma percepção que eu tive ao longo da leitura de fora. Então esse ainda é um livro que eu não consegui formatar meus pensamentos a respeito. Já tem um ano que eu li e eu continuo na mesma. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil realmente foi um livro que me marcou bastante. Já comentei com vocês em outro vídeo que eu li esse livro enquanto eu tava lendo um outro de ficção científica e que eu tava achando o outro ok, mas que tinha alguma coisa que me incomodava, principalmente na forma como o autor estava tratando as personagens femininas. Só que eu tava assim já meio que resignada, porque às vezes em ficção científica é assim mesmo, só que quando eu peguei A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, eu vi que não precisa ser assim e que você pode fazer um trabalho de respeito para falar sobre diversidade, sobre feminilidade, sobre respeito entre pessoas, entre raças, entre o que for. Esse é um livro que é muito mais focado no desenvolvimento dos personagens do que no desenvolvimento da história. Particularmente, isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, mas eu entendo que tem gente que pode sentir falta de ter um desafio para eles cumprirem, alguma coisa assim, porque a Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil acaba sendo só um pano de fundo para desenvolver esses personagens que estão ali dentro de uma nave espacial e eles têm que conviver cada um com as suas diferenças. E a coisa tem que funcionar porque eles são um time, eles são uma família. Beck Chambers realmente foi uma das grandes descobertas de 2017. O segundo volume da série da Andarilha já existe lá fora e ele sai aqui no Brasil agora em 2018. Temos também Caitlin Dolce, que simplesmente não para. A Agente Funerária, que também tem um canal no YouTube para falar sobre a positividade acerca da morte, para poder discutir o tema mais amplamente e sem tantos tabus. Lançou uns anos atrás o livro Smoke Gets in Your Eyes, que foi publicado no Brasil aqui em 2015 ou 2016. Com o nome Confissões Crematórias, e agora ela lançou mais um livro chamado From Here to Eternity, onde ela explora os rituais de morte do século XXI em uma viagem que ela fez. Ela foi pessoalmente em alguns lugares para ver como que as pessoas estavam lidando com os próprios defuntos. Ela continua com o humor afiado de sempre, ela traz quilos de informações, de quebras de paradigma, de ensinamentos e tudo mais, e de fato realmente é muito legal ter um panorama de como a morte é tratada no século XXI. Acho que era um caminho natural para ela acabar abordando nos livros dela, já que
que o primeiro fez todo um embasamento sobre como a gente lida com o assunto. Então é com muita alegria que eu digo pra vocês que ela manteve a qualidade do trabalho dela e continua sendo muito Caitlin Doughty. Dentro do livro tem várias ilustrações que foram feitas por um quadrinista americano chamado Landis Blair. Ele é um ilustrador de mão cheia e ele tem um trabalho próprio também como quadrinista que é muito legal. A capa também é dele. Vou deixar aqui na box de descrição os links pra vocês acompanharem também e verem o que mais que tem dele por aí. Mas acho que foi uma dupla e tanto pra fazer o livro. Outro livro que eu gostei bastante, mas eu acabei lendo só em e-book, eu nem sei se tem edição física lá fora, provavelmente tem, é Bint, que é o primeiro volume da trilogia da Nnedi Okorafor. Eu já falei sobre ela aqui no canal em outro vídeo, em outra oportunidade. Bint é uma ficção científica ambientada num futuro não especificado, e ele tem uma protagonista humana, a Bint, que nasceu e cresceu em um vilarejo bem isolado. Ela tem um talento absurdo para matemática e ela deixa a família em busca de uma oportunidade na faculdade. O livro não toca, ele espanca alguns assuntos como preconceito, racismo, ele debate empoderamento feminino, debate autodescoberta, amadurecimento, tudo de uma maneira muito gostosa de ler. E agora é só torcer realmente pra Galera Record publicar essa série quanto antes aqui, pra todo mundo poder ler e conhecer o trabalho da Nnedi. Outro livro que entrou pra minha lista de favoritos de 2017 foi O Ódio que Você Semeia. Esse é o tipo de livro que deveria ser lido por todo mundo. Ele tem uma sensibilidade muito grande para tratar dos assuntos que ele precisa falar, ao mesmo tempo que ele não esconde nada, não tenta tornar nada muito mais fácil. E ele aborda o período da vida de uma adolescente chamada Star, quando ela vê o melhor amigo dela ser assassinado na frente dela por um policial. E ela sente tanto medo e tanta raiva disso que ela se sente compelida realmente a tomar uma decisão que pode mudar a vida dela, mas também das outras pessoas ao redor dela. Eu fiz um vídeo especial dedicado para esse livro que tá no card aqui em cima, então vocês cliquem lá para dar uma olhada, compartilhem com as pessoas também, porque esse é o tipo de livro que as pessoas têm que ter contato, as pessoas realmente têm que dar uma oportunidade, têm que ler e principalmente têm que disseminar a ideia dele, né? Porque também não adianta a gente se informar tanto e continuar ignorante. Um dos últimos livros que eu li em 2017 foi Cama de Gato, do Vonnegut, também fiz um vídeo especial sobre ele aqui. Explora algumas questões científicas, religiosas, tecnológicas que ainda são muito pertinentes, mesmo que ele tenha sido escrito lá nos anos 60. A gente tem esse cientista que foi quem descobriu a bomba atômica e a gente tem esse cara também que quer escrever uma biografia sobre esse cientista. Mas aí quando ele começa a cavar um pouco mais na história do cara, ele descobre que tinha ainda uma outra substância, uma outra coisa que foi descoberta e que potencialmente poderia acabar com o mundo também. Então se isso cai na mão errada, dá ruim. E a ironia do Vonnegut é tão, assim, fenomenal que deixa a gente muito incomodado com o jeito que o ser humano age. Fiquei muito interessada em ler os outros livros dele. Quando eu lancei a resenha também, muita gente indicou outros que ele já escreveu, mas que estão esgotados por aqui, então, enfim, tem que ver aí se alguém vai reeditar, relançar por aqui. Vejo Você no Espaço, do Jack Chang. Eu tava lendo ele ali mais ou menos na metade do ano, e aí eu descobri que a Intrínseca ia lançar aqui no Brasil. Fiquei muito feliz, principalmente porque o livro já tava, assim, praticamente pra sair. E, cara, essa é uma história muito gostosa, porque ela é narrada por uma criança, um menininho de 11 anos chamado Alex, que ele gosta muito do espaço, de foguetes, do Carl Sagan. Ele tem um cachorro chamado Carl Sagan também. Toda essa fixação dele pelo espaço, tem também uma questão de escapismo com relação aos dias que ele enfrenta, mas é tudo escrito com muita delicadeza, com muito cuidado, muito carinho. E é um livro que fala sobre o verdadeiro sentido de família e de honestidade, de você estar rodeado de pessoas que te fazem bem e que te colocam pra cima. É um daqueles livros que você lê com um sorriso assim de orelha a orelha e fica felizinho, e fica de coração quentinho também. A Guerra que Salvou Minha Vida, um livro que definitivamente entra pra lista de melhores do ano, mas ele quase não entrou, porque 2017 foi um ano tão longo, tão louco também, que quando eu fiquei olhando pra ele na estante pra montar aqui a lista pra vocês, eu fiquei pensando, mas esse livro saiu em 2017? Parecia que já fazia mais tempo. Esse livro me comoveu muito, é uma história muito bonita, também narrado por uma criança, pela Ada, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Ela tem um dia a dia horrível com a família dela, com a mãe dela, né, principalmente, que é quem cuida dela e é quem discrimina ela todo santo dia porque ela tem um pé torto, uma deficiência, e ela fica ali fazendo aquele bullying horroroso, aquele abuso emocional com a filha dela. E quando a guerra tá começando a estourar, a Ada vê uma oportunidade de fugir de casa, de ser salva por uma tragédia, né, que acometeu tantas pessoas, mas que ela vê ali uma oportunidade de sair, de fugir, ela e o irmão dela, e de tentar uma vida melhor em outro lugar. Eu fiz um vídeo também sobre esse livro, principalmente porque ele não é só uma história que, enfim, narrado por uma criança na Segunda Guerra. A gente tem aqui um trauma psicológico muito forte em cima da Ada, e ela tem uma dificuldade enorme de se abrir para o mundo e de aprender que as coisas não são tão terríveis quanto eram com a mãe dela, mas que tem coisas que são piores também. Então, enfim, tem esse equilíbrio aí que ela busca. Ela tem muita coisa
coisa pra lidar e pra curar dentro dela também. A segunda e última parte dessa história se chama A Guerra que Me Ensinou a Viver, sai agora nesse trimestre aqui no Brasil. É ainda mais porrada do que o primeiro. Eu chorei baldes, mas baldes mesmo, assim, de soluçar, porque realmente mostra, assim, o capítulo final da história da Ada e como ela precisa amadurecer e aceitar algumas coisas pra realmente vencer essa guerra dentro dela, sabe? Vocês vão ver o que é amor de verdade. Aguarde. Eis um livro que eu descobri quando tava todo mundo pirando, comprando os últimos livros da Kozak Naif, na época que a editora fechou. E eu acabei descobrindo O Fundo do Céu, do Rodrigo Frezan. Eu não sabia o que esperar desse livro, mas eu fui positivamente e amplamente surpreendida. Não é um romance de ficção científica, é um romance com ficção científica. E realmente essa palavrinha faz muita diferença porque são sobre dois personagens que são muito apaixonados por ficção científica, eles começam a seguir carreira com isso, escrevendo e tal, e eles compartilham esse amor por ficção científica, mas também pela mesma garota. E o livro é dividido em 3 partes, cada parte é narrada por uma pessoa, então a gente tem perspectivas diferentes sobre o mesmo fato, sobre o mesmo relacionamento também. E uma das coisas mais gostosas do livro é que o Rodrigo Frezan é uma pessoa ultra apaixonada por ficção científica e ele usou o melhor das referências dentro da história, tanto referências mais diretas, citando nome de autores, contos, personagens e tudo mais, como também aquelas coisas mais indiretas que fica meio que mesclada ali na trama. E uma curiosidade é que a tradução foi feita pelo Antônio Zerzeneski, provavelmente estou falando o nome dele errado, mas me chamou a atenção que ele lançou um livro recentemente pela Companhia das Letras, que vocês já devem ter visto aí nos Instagrams das pessoas por aí. Enfim, daí é da mesma pessoa, só uma curiosidade. Sessão porrada na cara, cada capítulo. Pá, 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 pá. Conto da Aya voltou para os holofotes por conta da maravilhosa série que foi lançada em 2017, uma das melhores produções dos últimos anos, está merecendo todos os prêmios que está levando. E é um livro tão atual, com uma abordagem tão moderna para um assunto que a gente tá lidando no dia a dia, e realmente é uma das leituras fundamentais para o nosso século, eu diria. O Conto da Aya tem um teor político fortíssimo, fala de uma sociedade distópica onde as mulheres perdem os seus direitos, o governo tem um controle altíssimo sobre a vida de cada uma delas, e só as que são férteis têm alguma chance aí de sobreviver e de continuar trabalhando, digamos assim. Mas as mulheres, de modo geral, perdem os direitos de exercer as profissões delas, de ter os próprios bens, de trabalhar. Elas realmente passam a ser propriedades dos seus maridos ou das famílias nas quais elas trabalham, como é o caso das aias, que estão ali para fazer o filho dos outros. Tem gente que chama de barriga de aluguel, mas como é contra a vontade delas, tem outros nomes que a gente pode usar também. Se você tiver a oportunidade, leia o livro, dê o livro de presente para outras pessoas, compartilhe a história com outras pessoas. Se você viu a série, fala da série para as outras pessoas também. É bem porrada, um negócio que deixa a gente meio mal, mas que faz refletir, provoca discussões incríveis. Tô vendo muita gente acordando para a vida com as coisas que a série trouxe, e eu acho que isso é muito positivo e é um dos maiores poderes que a literatura tem. Leia, discute, passe para frente e assim por diante. Acabou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, né? Que eu não tinha aqui. Então eu vou fazer uma menção honrosa aqui pra vocês, que é o livro 15 Dias, do Vitor Martins. O Vitor lançou o primeiro livro dele em 2017. É um livro young adult que eu comprei quando eu tava viajando e eu passei muita vergonha rindo horrores no avião, no ônibus, voltando pra casa. É uma história muito gostosa de ler. Quem conhece o Vitor ou quem acompanha os vídeos dele aqui no YouTube também, o que você lê aqui parece que é o Vitor te contando, você consegue escutar na voz dele. E a história é sobre o Felipe, que é um garoto ali de uns 15 anos, que ele tá, assim, muito ansioso pelos 15 dias de férias dele, do colégio, porque as pessoas no colégio não dão brecha pra ele, assim, é enchendo o saco do menino o dia inteiro. Então ele tá muito feliz com a chegada dessas férias, sabe? Que ele vai poder ficar 15 dias fazendo nada, olhando pro teto, vendo coisa no YouTube, se ele quiser, vídeo de gatinho, que seja. Só que aí a mãe dele tem a brilhante ideia de receber Caio, o vizinho do apartamento do lado, que eu esqueci o número, e ele fala isso várias vezes no livro. Caio de 57, eu acho que é. Só que o Felipe tem, assim, um tombo pelo Caio, mas um tombo, assim, fenomenal. Tudo que ele tava feliz de ficar 15 dias sozinho, ele fica mega nervoso e ansioso, porque ele vai dividir o teto 15 dias com o crush dele. Então toda aquela lista de inseguranças que ele tem vai passando tópico por tópico, e ele não sabe o que vestir, ele não sabe o que falar, ele não sabe como agir, ele não sabe conversar, se o menino da brecha não dá. Mas eu achei demais ver os personagens que o Vitor construiu, porque são personagens diferentes do que a gente vê sendo abordado na literatura jovem, e também de um jeito muito dele, sabe? Eu tô muito ansiosa pra ver o que vem pela
frente. Ele tá escrevendo outro livro agora também. Eu vou acompanhando ali os tweets dele durante essa produção e eu acho que vem coisa muito, muito boa por aí. Então, se vocês tiverem oportunidade, tirem umas horinhas pra ler 15 dias, porque é bem divertido. E essa vai ser a única menção honrosa que eu vou fazer nesse vídeo, porque tem um monte de livro atrás da câmera me encarando, mas não vou, tô ignorando todos eles. Pra 2018, espero que vocês leiam muito mais, que leiam muito mais coisas legais, coisas que vocês possam compartilhar com outras pessoas também. Se você gostar muito de um livro, empresta pro coleguinha. Não fica com medo de emprestar livro. Se voltar zoado, paciência, conversa com a pessoa depois, troca o livro, vê o que faz. Mas o importante realmente é essas histórias girarem, porque se ela transformou sua vida, ela pode transformar a de outras pessoas também. O próximo vídeo é sobre os melhores quadrinhos que eu li em 2017 e eu vou tentar montar também um vídeo de séries de TV, porque eu vi série pra caceta. E esse aí é o momento. Eu vou ficar fazendo vídeo de melhores do ano passado até final de 2018. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa aí quais foram as melhores leituras de vocês no ano passado. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.